bom dia, boa noite. De novo, Zé, caí nessa cilada. De novo, né? É que o momento que nós estamos gravando agora são 17 horas e 18 minutos, mas a audiência acontece a qualquer momento do dia, né? Então, exato. O André ele não é muito educado, ele não costuma dizer boa tarde para as pessoas. Não sei se você já teve esse momento de indelicadeza dele, mas é muito comum. Ele aborda a pessoa e diz assim, viu? E a indicação geográfica, e não te cumprimenta. Então, público, que bom que o André está melhorando e deu boa tarde, prossiga. Boa tarde, bom dia, boa noite, conforme o horário que você estiver nos acompanhando. Estou aqui com Oséias Oliveira. Esta seria o quê? Como é que eu posso dizer? Praticamente uma memoralha da gastronomia paranaense, à frente da Gold Food Service, que é o nosso grande parceiro aqui na Xepa Noir, Mabel. A gente tem nome e sobrenome, a Xepa já nasceu com fome. E ela não aconteceria se não fosse pela Gold, pelo apoio e patrocínio e estar junto com a gente aqui na figura desta figura que está aqui do meu lado. E também, obviamente, o Bom Gourmet que nos recebe aqui nesse estúdio fantástico que é do Impact Hub. Sabia que a gente está no Impact Hub aqui, Mabel? Essa casa é linda, atrás do Shopping Miller, e que tem um monte de coisa bacana aqui, que é um cowork, na verdade. Então tem estúdio de podcast, tem as salas de reunião, dá para fazer evento, tem café, espetáculo de lugar. Muito obrigado, Impact Hub, Bom Gourmet e Gold Food Service por essa parceria tão legal. E mais do que muito obrigado para a nossa convidada agora. É isso aí, que é quem importa do nosso bate-papo aqui, né? Ela é o cara, hein, Oséias? Ela é. Mabel Guimarães é a pessoa que está por trás ou à frente também, né, dos projetos importantíssimos que a gente tem aqui no estado do Paraná, das chamadas IGs, que são as indicações geográficas. E hoje a gente vai dar uma desmistificada no que são, por quê, de onde vem. E ninguém melhor para a gente conversar do que Mabel Guimarães, que é gestora de agronegócios e das IGs, gestora estadual dentro do Sebrae Paraná. É isso mesmo, Mabel? Então, hoje eu estou... Primeiro, boa tarde, bom dia. Boa tarde, aí garota. Tá vendo como é que se faz? Aprenda. Mas é só olhar para ela e olhar para mim que você vai ver quem é que tem mais berço, né, Zé? Que privilégio. Coisa boa, obrigado tu por estar aqui com a gente. Que privilégio, olha que prazer estar aqui com duas, né, personagens tão especiais como amigos, como pessoa mesmo, que eu os considero irmão. Obrigado. Né, por estarmos aqui falando de algo tão importante. No nosso estado do Paraná mesmo, tendo um gaúcho aqui com a gente, né? Do sul do Brasil, e também isso de falarmos das indicações geográficas, que é aquilo que movimenta, que desenvolve um território, é o que acontece com indicação geográfica. E hoje eu sou gestora estadual das indicações geográficas do Sebrae Paraná. Excelente. Merecidamente, fazendo um trabalho brilhante, inclusive estavam juntos lá em Gramado, falando em Rio Grande do Sul, né, Mabel? Semana retrasada, estivemos juntos num evento importantíssimo, que é o Connection, né? E que acontece pela segunda vez em Gramado. Na verdade, já tem muitos anos que é feito o Connection, mas com indicações geográficas é o segundo ano. E foi observado, né, foi mais do que documentado que a indicação geográfica no sul do Brasil acontece. Nós temos produtos maravilhosos, né? E é algo que o consumidor, que as pessoas amam conhecer e falar. Por quê? Porque a gente fala de história, fala de cultura, fala de produto, de práticas e principalmente de desenvolvimento territorial, regional. O que é então, isso? Vamos falar já vamos chegar lá, exatamente. Vamos cada etapa de uma vez. Primeiro, eu acho que assim, a maioria das pessoas que estão nos acompanhando aqui, espero eu, tenham aí já uma boa ideia do que seja uma indicação geográfica, que as pessoas ainda confundem com produto DOC, a indicação geográfica é o produto de origem, não é? Aí tem nego que tem um pouco mais de informação e fala, tá, mas eu já ouvi falar sobre indicação de procedência. Qual que é a diferença, então, entre um produto que com
denominação de origem controlada, DOC, Oséias, DOC. Muito obrigado. Ótimo. Uma indicação geográfica com G, IG, uma IG, e uma indicação de procedência. Fale mais sobre isso, por favor, Mabel. Então, no Brasil, é IG, que pendurada na IG está a denominação de origem e a indicação de procedência. Isso o Brasil. Porque nos outros países fala IG e denominação de origem. Então, a indicação de procedência no Brasil é quando dá fama para aquela localidade. Então, quando você lembra do lugar, você vai lembrar do produto. Quer ver? Vamos falar de Antonina. Você vai lembrar das balas de banana. Vamos falar de champanhe. Vai lembrar da França. Da França, vai lembrar do espumante. Então, a indicação de procedência é a memória, é aquilo que dá notoriedade de um lugar e produto. Né? Pensou no lugar, pensou no produto, lembra. Se eu falasse Campo Largo, viria algo na mente de vocês. Né? A região, o local, vai lembrar das cerâmicas, louças, cerâmicas, exato. Do vinho, né? Também tem. E aí vai. E quando a gente fala de DO, que é DOC, que é uma denominação de origem controlada, a gente vai falar de um lugar que naquele lugar apenas pode ser produzido um produto. Então, não dá para fazer aquele produto em uma outra região. Então, o terroir, o espaço, o lugar, o solo, o modo de fazer é aquilo que contribui para aquele produto. Só consegue fazer naquela região. Então, é uma denominação de origem. Você deu exemplo já de indicação de procedência, você falou da bala de banana, do champanhe, e aí agora como exemplos de terroir, né, como você acabou de falar, eu posso falar da erva mate de São Mateus? Olha, no Paraná nós temos uma reconhecida que seria o mel de ortigueira. São Mateus também poderia ser uma denominação de origem, mas ele ainda não foi reconhecido como tal. Tá. Mas nós temos Cruz Machado, por exemplo, a erva mate. Também é uma que é sombreado. Então, todo aquele modo de saber fazer. O terroir, a terra, o espaço, o modo de produção contribui para o produto. Esse café de Mandaguari que está aí, esse daí foi depositado como uma denominação de origem. Ele está numa região, né, do Capricórnio, que eu estava até contando aqui para os Zés, que pela incidência do sol, pelo espaço, é produzido de uma forma única. O sabor dele, ele não é um café de altitude, ele é um café que é produzido numa região. Mandaguari fica ali na região noroeste, próximo a Maringá. Então, ali tem uma incidência de sol, de claridade, de modo de produção, que dá um café único, que é esse café de Mandaguari. Claríssimo. Agora, me conte como é que faz para um produto se tornar um IG. Uma IG. Então, primeiro existe um lugar, né, um instituto, que é o INPI. O INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e Intelectual, é que reconhece. Então, precisa fazer toda uma documentação. Então, você vai me dizer, eu falei das louças de Campo Largo. Ela ainda não começamos um trabalho. Mas seria fácil começar. Tem história, já tem na lembrança nossa, que aquele local faz. É um polo, né? É um polo. Hoje está acontecendo, esses dias agora, um evento lá, grande, né? A feira da louça. Por quê? Porque já colocou lá como uma região que é famosa pela produção das louças. Então, assim, veja, tem que levantar uma documentação, o INPI tem uma instrução normativa que a gente tem que obedecer. Então, não é algo assim do dia para a noite, né? Você precisa de trabalho, precisa levantar dados, histórias, informações, comprovações que aquele produto realmente tem aquela fama
e aí a gente obedece essa instrução normativa. Depois de tudo levantado, também tem que fazer uma delimitação legal. Campo Largo, onde que fica Campo Largo? O que é produzido, em que região? E aí faz uma delimitação comprovada. Precisa que um órgão, no caso se fosse das louças, muito provavelmente seria ali a secretaria do nosso estado, o governo do estado teria que dizer realmente isso é verdadeiro, tem ali naquela localidade, e aí a gente dá a entrada da documentação. O grupo de produtores, de empresários, tem que estar no formato de associação ou num sindicato, eles têm que estar reunidos, é uma exigência, agrupados. É uma condição. É uma condição. Por quê? Porque não pertence a uma pessoa, pertence àquela comunidade, aquele grupo, tem que estar aquela coletividade. Perfeito. Eu ia perguntar justamente isso, porque como você bem disse aí, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. No jargão aí, que eu já estou um pouco mais habituado, vocês falam que está lá aquele produto ou aquela praxe está lá depositado, isso. Né, ou seja, isso quer dizer que está sob avaliação do INPI, o próprio SEBRAE também, né? Sim. Participa. E participa o SEBRAE, eu acho interessantíssimo que o SEBRAE, me corrija se eu estiver errado, mas participa dos dois lados, porque o SEBRAE acho que tá no processo de avaliação. Não. Não, nós só a NPI fazemos mesmo. todo o estudo, a pesquisa, o levantamento de dados. Que você acabou de falar, mesmo. Que se organizou. Isso mesmo. Perfeito. Trabalhamos de consultoria mesmo, né, Abel? De consultoria, de orientação. Vamos pegar a Broa de Centeio. Não precisou da ajuda do SEBRAE. O próprio sindicato olhou lá a instrução normativa, verificaram como que estava e foram buscar a documentação. Levantaram os dados, os documentos, a história, o Oscar escreveu, e aí foi. Viram, pegaram toda a documentação. O que vai ser o proponente? Aquele que vai ser o responsável por essa indicação. O sindicato da panificação E aí o sindicato pegou a documentação e deu entrada no NPI. Então, simples assim. Se houver alguém, um grupo, uma consultoria que compreenda e possa fazer esse trabalho, é possível. Perfeito. Por que o SEBRAE? Porque nós temos essa expertise e temos o conhecimento. E nos vemos como um órgão que pode ajudar a comunidade, a região a fazer esse tipo de Então não adianta o empresário querer fazer sozinho isso, que não rola. Vai ter que ser um coletivo na realidade. Tem que se organizar. Que impacto que isso causa no negócio? Por exemplo, a gente vai falar do mel de ortigueira, é uma das exigências que nós temos aqui no estado, né? De maneira prática, Mabel, o que isso impacta para essa associação, para aquela região lá de Ortigueira? Então, primeiro a fama. Quando você fala o mundo, o Brasil ainda não tem esse desejo, apesar de desejar, mas não sabe. Hoje sabe mais. Nós já vamos colocar isso numa proporção numérica, inclusive, né? Desejo de quê, Mabel? De consumir produtos regionais, locais, que é algo que hoje, principalmente as ODS, pensando em sustentabilidade, isso traz riqueza. São ODS? São Poxa, agora você me pegou. Para quem está nos escutando, enfim, para entender o que vem a ser. São dados, informações que dizem como nós devemos cuidar do desenvolvimento sustentável do nosso país, por exemplo. Okay. Né? Então, o que nós vamos falar aqui? Sustentabilidade vem de alguns pilares, que a gente cuida do território, das pessoas, do local, para que a gente possa ter algo que vai durar muito tempo, certo? Sustentabilidade econômica não entra nisso? Também. Por quê? Porque a gente cuida para que isso traga renda e desenvolvimento àquela região, àquele local. Que aquele produto não acabe. Uhum. Quando você fala da fama, que foi a primeira coisa que você falou para responder, você está falando sobre reconhecimento, certo? Certo. Seja daquela comunidade ou seja daquela especificidade daquela terra. Daquela cultura. Isso. E aí, então,
a gente vai entrar num mérito bem importante aqui, Oséias, e que às vezes é meio cabeludo. Eu já tive que enfrentar isso e que me perguntaram, né? Eu conversando com um grande historiador da gastronomia, comecei a entrar falar sobre as IGs, e ele daí no momento de falar sobre a questão das práticas e procedências, ele falou que aquilo foram duas coisas que me chamaram muita atenção na conversa. Quando ele falou que as práticas hoje não necessariamente podem ser como as práticas ancestrais, que a gente fala muito, né, por conta de questões com vigilância sanitária e fiscalização. E a segunda coisa que ele falou, e eu gostaria de falar sobre essas duas coisas com você hoje, são a questão do, uma vez que um município recebe, um município ou uma comunidade, uma associação, região, um sindicato, isso, essa chancela, o que é muito importante, o que ele vai fazer com isso depois, porque só a indicação geográfica sozinha, ela nem sempre, não quer dizer que seja, né, causa e efeito. Isso, eles realmente precisam otimizar esse reconhecimento, certo? Então, vamos primeiro assim, vamos pensar. Primeiro, culturalmente, o produto tem que ser conforme ele é feito. Então, leva a história. Então, vamos pegar de um produto cambira. Perfeito. Cambira, vamos explicar que tem bastante gente que não sabe o que é cambira, mas é um método de defumação aqui do nosso litoral caiçara, né? E que normalmente é feito com a tainha, mas não quer dizer que seja só com a tainha. É um método de defumação, pode ser outros peixes também, né? Certo. Então, pegamos a cambira. É feito um método de defumação. Ela tem que ter segurança alimentar. Mas como lá atrás os índios preparavam e comiam, né? Faziam a defumação e comiam e preparavam. Hoje, existem algumas regras que precisam ser construídas, cuidadas, porque é a nossa proteção alimentar. Claro. Então, se pensar... A gente evolui nisso, né? Isso, como cuidados. Eu vou deixar tu terminar o teu raciocínio, depois eu quero fazer um complemento. Como cuidados. Então, mas no passado não era feito. Claro, não era, mas também um consumo que ia. Os nossos familiares consumiam ali. Hoje eu quero levar cambira para Curitiba, eu quero levar para outro lugar. Precisa, então, ter uma segurança alimentar. Geladeira, formato de, né? Se ela é defumada, ela vai ter uma embalagem, um rótulo. Mas no passado não tinha. Essa pessoa deve ter comentado. Então houve mudança. Isso, claro. exatamente isso. Abel, com todo respeito, André, mas é um radicalismo que eu vou ser contundente nisso aí, entendeu? Que eu já ouvi esse tipo de conversa, eu digo pra pessoa, volta a andar de carroça. Volta a andar de carroça. Não é, André, não é. Essa sociedade evolui. Então, participei do evento, numa plenária, esse tempo atrás, que veio aquele papo de saberes e sabores, nós temos que voltar à alimentação dos ancestrais e tal. Eu falei pro cara, então quebra esse teu celular. Tira essa tua roupa pra começar a andar de tanga. Na boa, vamos parar com essa conversa, né? Claro, eu não tô dizendo, vamos sintetizar a comida. Sim. Mas hoje, tudo no mundo evolui, inclusive a alimentação. Isso mesmo. Então, adapta a cambira a 2024 e não tenta voltar 400 anos atrás, porque eu digo, eu falo sempre, você é uma hipocrisia em pessoa. Falei para a pessoa, do meu jeito contundente de ser, né? Eu disse que você quer uma coisa para esta alimentação, mas você se veste de um jeito moderno, de um jeito contemporâneo. Por que só a alimentação tem que voltar no tempo? Pois é. Ué, que conversa que é essa? Desliga esse teu Wi-Fi para começar. E aí, o que acontece? O produto precisa ser seguro. Mas claro que tem que ser. E que bom que nós temos mecanismos para isso, Mabel. Que bom, né? Que bom. Mas e proteção. Sabe o que, Zé? E aí eu vou fazer um advogado do diabo. Quando ele conversou comigo, eu não acho que ele estava indo por esse caminho. O que ele estava querendo dizer é como é que eu, e é isso que eu estou perguntando para a Mabel agora, como é que eu, como avalista de algo como uma indicação de procedência, que eu falo que tem que ter um método ancestral... Quem falou que tem que ter um método ancestral? Tem que ter um método ancestral? É isso que eu estou perguntando, essa é a minha pergunta para ela. Achei que você estava afirmando. Não, veja, é a minha pergunta para ela. Para ser uma indicação tem que ter no mínimo 15 anos de existência. Bala de banana, Antonina, tem 45 anos. Né? Então, alguns produtos que têm fama, quanto tempo ele tem fama?
Ah, não, mas lá no passado se fazia a defumação para pegar de volta a cambira, que era um peixe. Digamos que hoje não exista mais o peixe, Tainha, mas as pessoas continuam pescando e fazendo aquele processo seguro, correto, né, para aquele produto. Então, é o modo do saber fazer. Eu aprendi lá com os avós, veio nas histórias contando como se faz, mas a segurança alimentar vem em primeiro lugar, né? Outra coisa que a gente vai falar é a proteção do saber fazer. Então, como que se faz? Nós colocamos lá um grupo aqui, nós 3 trabalhamos a cambira. Então, vou perguntar para o pescador André, para o pescador Oséias, a pescadora Mabel vai sentar e vão dizer, nós aqui na nossa região produzimos dessa forma. E escrevemos o caderno das especificações, contando como se é processado, produzido, da onde vem a matéria-prima, e aí assim nós fazemos a indicação geográfica procedência ou o DOC, né, a denominação de origem. E aí se faz aquele processo, escreve o processo do saber fazer, vamos pegar o barreado. Antigamente se fazia na panela de barro. Hoje não se faz. Faz na panela, fecha ela, ótimo, mas não exemplo. Enterra. Isso, ótimo. Por que vai enterrar? Não precisamos. Nós colocamos no fogão, ela fica ali por 12 horas. Quem que determinou o tempo? Os empresários, os donos dos restaurantes que fazendo aquele produto barreado começaram a dizer, no mínimo 8 horas. E aí o tanto que cada restaurante faz que dá o sabor. Compreende? Então, mas por que não faz lá enterrando a panela? Não precisa, porque a gente tem o método de fazer e fica tão bom quanto. E existe esse registro, a pessoa que se interessar, ela vai conseguir entender sobre aquele produto ou aquela prática a partir desse, buscando a informação através do próprio selo, certo? Sim. Eu queria só comentar sobre a denominação de origem. Não é tão simples. Quando a gente fala que o terroir contribui, precisa fazer as análises laboratoriais. Então, como que eu comprovo que aquela abelha pega aquele mel em ortigueira, naquela região onde é produzido, que tem aquelas flores, aquela água local, tudo isso vem da abelha. E aí tem 4 estações, outono, inverno, verão e primavera. As abelhas produzem o seu mel conforme essas estações. Comprovadamente foi, laboratorialmente, como que era o sabor de cada período. Isso é uma denominação. E é uma característica específica que tem? Específica. Você não reproduz esse mel em outro lugar, em outro lugar. Tá. Porque aonde a abelha vai, como ela produz, é igual em qualquer tempo. Não tem um conflito de interesse? A gente tem 2 MEs, né? Plural é meles. Mas eu sabe que... MEs também foi. Eu acho que pode ser das duas maneiras. Eu achava antes que era só meles, mas acho que... A gente tem do oeste e especificamente de Ortigueira, né? Então, nós temos no oeste... Não, com IG já. Com IG. São 2 que a gente tem no Ortigueira é a denominação e oeste é... E o mel de melato da Bracatinga, do Planalto Sul do Brasil, que é uma denominação de origem, mas quem registrou, quem levou para o NPI foi Santa Catarina através da federação. Tá, e aqui no estado que a gente tem 2 MEs de regiões diferentes, não tem um conflito entre isso aí? Não? Pergunta de curioso mesmo. Sim. Não gera uma certa concorrência? O estado tem 2 e tal. Nós temos vamos procurar mais 1, mais 2. Temos mais. Não tem isso. Estamos depositando agora o de Capanema, do Parque mel Iguaçu. Também. Mel também. Você sabe que o mel é uma das coisas que eu até falei para o André, que eu desejo, Oséias, fazer... não tem sommelier para café? Barista para café, sommelier para vinho, queijos, nós precisamos para mel. Para cada florada, para cada região tem o seu sabor. Então nós precisamos fazer um trabalho com profissionais que trabalham um pouco mais o sensorial. A Gabriela faz muito bem isso, né? O feijão. A Gabriela Carvalho do Quintana Gastronomia. Ela tem assim um conhecimento mel também, que ela tem. De mel também. Nós temos excelentes profissionais e mel nós temos aqui em Mandirituba, que é o mel de abelha sem ferrão. Temos esse mel que é da Bracatinga, do Planalto Sul. Esse aqui é excepcional.
tem inclusive como comprovar que ele tem valores nutricionais diferenciados. Então não compete, respondendo a tua... Perfeito. Porque cada um é um. Igual o vinho. Hoje eu vou tomar um vinho de um sabor, de uma região, Determinada uva. de uma determinada uva. Região, E então. isso eu posso fazer. Mabel, também. esse mel de melato da seiva da Bracatinga que você trouxe para mim aqui hoje, Sim. o Oséias, ele tá achando que a Bracatinga é a abelha. Então vamos explicar para ele direitinho. Oséias, a Bracatinga é uma árvore que tem uma larva, na Colchonilha. verdade, que é a colchonilha, chamada colchonilha. O Oséias acha que Sim. colchonilha é aquele que leva para pescar lá para ele dormir em cima da colchonilha, dentro da barraca. Não. Colchonilha é essa larva que ela produz uma espécie que lá parece uma teia de aranha. Não é que é essa... Uma seiva. Que é a seiva. E aí a abelha sem ferrão, ou é com ferrão? Não, essa é com ferrão. Tem razão. Então é com ferrão. ela, esse é o excremento dela. Compreende? Da colchonilha. Da, a seiva é isso. a cochonilha vai lá e se alimenta da seiva da bracatinga. Isso. Certo. Daí ela Excremento. excrementa, pra falar que bonito. tem a aparência de Certo. teia de E aranha. daí? Daí a abelha vai lá No excremento. no excremento, porque Certo. é docinho, Colhe aquilo Entendi. lá, isso, e é doce ainda por e cima. leva na boca. Daí ela... Ela regurgita Ai, que lindo. aquele melzinho de excremento. Ele da quase, larva. ele quase toda É noite uma faz coisa isso. maravilhosa. Ele quase toda noite faz isso, vai pros botecos, volta pra casa meia-noite dele regurgita, que nem as abelhas. Eu vou escrever isso, porque Olha que lindo! uma crônica na minha Uma cabeça. crônica linda. As noites em que eu regurgitei. É. Dá um poema, André. Ô Zé, você tá estragando. Daí a abelha Sai vem e... Certo. Regurgita, e dali é que sai este mel totalmente diferenciado. Sim. Ou seja, é um conjunto de Sim, coisas, né? Sim. É impressionante isso. Eu fico pensando, Que doideira, velho. quem que descobriu um troço desse aí? O cara era... Deus. Deus não, mas Deus, você Deus, não é que o cara Deus percebeu isso. Deus falou, não, tá, foi essa Bill abelha Gates. saiu desta colmeia, ela foi lá naquela árvore, que é sempre Que naquela lindo. árvore. que Você tem vê aquela genialidade seiva. divina. É Ué, impressionante. tá, tenta um homem reproduzir isso, eu quero ver. Bota lá o Elon Musk fazer isso aí. E Esquece, velho. Isso aí é coisa divina. Divino. Então imagine, é seu. Não. Então, O processo é divino, não é você o ignorante. Tu fez assim no teu coração, ela está dizendo do processo divino, André. O melado escorrido eu vou levar também. O Oséias, ele vai ficar o quê? Com a erva mate, né? Porque ele gosta. Vamos dar uma camomila pra ele também. Mas quem falou que ela trouxe aqui de presente, ô ignorante? Tu já tá pegando os negócios dela, ela vai ter que voltar com isso aí. Eu conheço a Mabel. Ai, meu Deus do céu, Mabel, perdão, tá, Mabel? Voltando. então olha só. Esse Voltando. é o mel da Bracatinga, então, do Planalto Sul do Brasil. Então veja que tem uma região, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E aí, em União da Vitória, naquela região é onde tem essa produção. E ganhou como quarto, saiu ontem à noite, o melhor mel do Paraná. O primeiro, Qual que é o melhor não? acho que é o Rio Grande do Sul, que teve um mel branco, claro. E tem Santa Catarina também. Eu tô aqui com todos eles, depois eu mando para vocês. E aí, o mel de melato da Bracatinga é uma denominação de origem dos 3 estados. E que esse que ela trouxe aqui, vou fazer o jabá porque eu adoro os irmãos Venturim. Venturim. Pense nos Esse caras. é especial. Eles que ganharam. Então, Esse aqui? eles são demais. São... União da Vitória. Lá União da de Vitória? Vitória. Exato. Não, Continuando. eu vou pegar seu computador. Continuando. Aqui. Posso abrir a Por bala de favor. banana? Bala de Deixa aqui. banana de De Antonina. Antonina. Espetacular. Estivemos lá com o pessoal da Bala de Banana. E Rafael. aí eu tava conversando com a Rafa, que é da Bala de Antonina. E aí a parte que eu mais gostei da conversa com ela foi quando eu falei da Bárbara, da Bala Bananina com ela. Então, para quem não está vendo aí, olha, estou mostrando até aqui para quem está enxergando, a Bala de Antonina, as duas são muito tradicionais, a Bala de Antonina e a Bala Bananina, que são as duas lá da cidade de Antonina, obviamente. A Bala de Antonina é aquela do pacote verde, a Bala Bananina é a do pacote laranja. As duas têm aquela tradição. E eu perguntei para Rafa,
que as pessoas meio que perguntam se você e a Bárbara, que é da Bala Bananina, tem uma relação meio bélica, né? Porque numa cidade tão pequena, 2 fábricas tão tradicionais, e ela me falou muito pelo contrário, nós somos muito amigas. E as 2 são super jovens, 3ª geração, né, Mabel? Sim. E elas, na verdade, no lugar delas terem uma relação belicosa, não, elas vêm fazendo alguns projetos juntas. Relação cooperativa. Exatamente. No mundo dos negócios, André, a gente tem uma expressão que a gente usa que é competidor. A palavra, originalmente, ela tem uma letra O só, mas a gente faz um trocadilho e a gente usa essa expressão que esse cara é meu competidor. Porque em algum momento ele coopera comigo e eu coopero com ele e em outro momento a gente compete, entendeu? Então, lá pra mim, as 2 meninas é um exemplo bem acabado de competição. Isso mesmo. Um detalhe... Eu adoro essa história das IGs aí, que tem várias histórias, né, Mabel? Mas eu queria saber um outro detalhe, Mabel, que é assim, né? Vocês estavam conversando sobre essa história fantástica aqui do mel de melato, da selva de Bracatinga. Onde a pessoa descobre por que um produto ele é IG. Então, lá sei eu, um leigo vai pegar, por exemplo, qualquer cachaça de Morretes, entendeu? Então, por que a cachaça de Morretes, o que tem de especial na cachaça, o que tem de especial na camomila aqui de Mandirituba, enfim. Onde que a gente descobre, ou enfim, para o público entender a exclusividade desse produto e por que ele se torna uma IG. Depois de reconhecido, eles podem usar um selo, um signo, que diz que é um produto de indicação geográfica. Tá, e então, por que ele é? Onde é que a pessoa, eu digo o público leigo, que está nos assistindo, nos ouvindo, por curiosidade, né? Enfim, por que a camomila ela recebeu esse selo? O que levou? O que tem de diferente nesse produto? Porque a camomila de Mandirituba, sempre a gente vai falar o nome do produto com a cidade. Então, Mandirituba é a capital da camomila. Lá tem todo um processo. Chegaram os italianos, né, com a camomila na mala, e aí eles plantaram e começaram a ter uma produção para eles, porque eles queriam para eles a camomila que eles já plantavam fora, lá da onde eles vieram. E aí o que acontece? Quando eles passam a colher, daí começa a plantar mais, melhorar, vem a família, né? Então começou a dar àquele lugar a fama daquela produção. E hoje, agora, nesse período, eles estão recebendo pessoas que vão lá tirar fotografia, colher na produção. Então é muito lindo o local. As pessoas, como eu até falava, muitas vezes gente de fora, Argentina, Uruguai, compram a nossa camomila. E compravam a um preço nada. Eles colocavam a camomila dentro de sacos pretos. A pessoa dizia, eu compro a tua produção. Eles colhiam da melhor maneira possível, entregavam e era vendido para outros estados, outros países, a nossa camomila. Muitas vezes ia para São Paulo e nós aqui, as nossas empresas de chás, iam comprar em São Paulo a camomila para colocar nas caixinhas, nos saquinhos, né? E você está contando a história também do mel da Bracatinga. A minha pergunta é assim, tem algum site, algum perfil em que as pessoas consigam acessar essas histórias? Sim. Por que a IG é IG? O site do Sebrae Encontro, algum perfil no Instagram e tal, que conta essa história? Sim. Nós temos os materiais no próprio produto, né? Tem ali onde você pode entrar. Todos eles foram trabalhados para que tenham a marca, a embalagem, o rótulo, um site, um e-commerce, alguns vendem pelo e-commerce, no caso, e também lá no Sebrae tem www, tem uma lojinha que física, hoje... né? Física. Quem quiser ter contato com o produto, com todos os IGs, né? Porque era uma dificuldade, Oséias. Hoje os nossos chefes de cozinha, a gastronomia, querem utilizar nas suas receitas produtos locais e não conseguia encontrar. Esse eu acho no mercado municipal, esse eu acho lá no supermercado X. E começava a buscar. Hoje nós reunimos
uma loja lá no Sebrae, mas o Sebrae não é uma loja de comercialização de produtos. Lá é uma vitrine, onde as pessoas encontram. É um showroom, para as pessoas saberem que existe lá. Mas é possível comprar também pelo site de cada produto, né? A bala de banana tem o seu, cada um deles tem um endereço próprio para compra do produto. E uma loja física que tivesse todos como vocês expõem no Sebrae, hoje não existe. Ou você indicaria, tem lá no mercado municipal, existe ou não? Existem alguns empórios que conseguem comprar os produtos e vender. Mas hoje nós temos 14 produtos reconhecidos com indicação geográfica. E são produtos diferentes. Então temos balas de banana, mas também temos queijo. Que Mabel está falando no Paraná. No Paraná. Nós já vamos entrar nesse mérito. Né? Também, então, no Paraná nós temos 14 produtos reconhecidos. Perfeito. Temos mais 12 depositados. Então, em breve teremos 26 produtos e mais 18 sendo trabalhados. Inclusive bonés, roupas, tipo crochê de Barbosa Ferraz. Sabia que Barbosa Ferraz é uma cidade no noroeste que faz crochê? Homens, mulheres, crianças, adolescentes. Fazem o dia inteiro lá, fazem vários produtos e vendem para o Brasil e para o mundo. Até Nova York recebe crochês de Barbosa Ferraz. Então, a cidade de Barbosa Ferraz é a capital do crochê no Paraná. Então, imagine, tem até o couro de peixe marinho do nosso litoral de Pontal do Paraná. Imagine que tem um curtume onde as pessoas passaram a fazer o beneficiamento do couro de peixe e isso é uma indicação geográfica. Quer dizer, ficou famosa aquela região porque eles fazem esse tipo de trabalho. Então tá na hora da gente avançar para a próxima estação nessa locomotiva das IGs, tá? A gente já falou da onde vem, de que maneira ela é inscrita, né? Alguma coisa assim. Falamos da fama, do que acontece na comunidade. E agora eu preciso falar também agora eu, André, como consumidor de produto de indicação geográfica. O que eu ganho como isso? Por que eu deveria ir atrás disso? Por que os chefes estão indo atrás? Qual é o grande... é só porque tem o selo? O que isso representa na minha vida prática? O que eu pagaria eventualmente? Eu me empenharia para ir atrás e pagaria talvez um pouco mais? O que o produto de indicação geográfica pode trazer para mim? Você faz isso, André? Faço e eu sei muito bem porquê e eu já vou te dizer, eu quero ouvir. Que lindo. Eu busco muito. E não é só para incentivar, que eu sou totalmente Projeto Origens Paraná, né, que eu tenho muito orgulho desse projeto que eu conheci. Aliás, ele tatuou, olha, não é lindo. Ele tatuou, tenho a logomarca que é uma digital no formato do estado do Paraná, que é Origens Paraná. Mas então eu vou responder na tua frente o que eu procuro. Eu tive uma experiência com uma simples goiaba, que foi a goiaba de uma cidade que eu nem... só tinha ouvido falar que algum amigo meu tinha nascido lá, Carlópolis. E ela é uma goiaba de indicação geográfica. E agora eu falei, uma simples goiaba, mas ela não era uma simples goiaba. Quando eu provei aquela goiaba, eu comecei a entender, fechou uma coisa na minha cabeça. Falei, gente, aonde que eu vou provar uma goiaba como essa? Ela tem um reconhecimento e a goiaba ela desdobra, ela pode se transformar num suco, ela pode ser uma sobremesa, um doce, ela entra na gastronomia de várias maneiras e aí me remete a conversa com alguns chefes importantes que sempre me falaram de gastronomia de produto. Então, quando eu tenho reconhecimento de G, eu sei que eu tenho em mãos ali, eu estou tratando de um produto muito diferenciado. Porque foi tão... a Mabel acabou de dar a letra aqui, a receita, passa por tantas etapas, é tão difícil de chegar lá, mas quando chega realmente é uma apoteose para aquele produto. E ele é um produto que quando você coloca na boca, ele brilha, ele quase que vem com um umami junto, né? Isso mesmo. É isso mesmo? Conta uma história. Tem... por trás é um produto diferenciado. Veja, muito. Não é tudo. Do ponto de vista do sabor. Tu tem indicação geográfica? Gastronômico. Não. Por quê? Porque ela é diferente.
ela tem um modo de fazer, tem um padrão, onde mais pessoas, né, conseguem colocar a sua história ali. Vou pegar aqui Capanema com o melado, não? Então conta-se uma história, né? Que é o melado batido, que é uma outra prática, né? Conta para nós, André, você que é da gastronomia, o que você já ouviu, porque ele escreveu história. André escreveu 15 histórias das indicações geográficas de origem. Ele fez uma entrevista com cada produtor, né? E aí? Contei do ponto de vista do produtor, historinha mesmo. Tipo, que legal. Por trás de cada produto desses existem milhares de histórias, de famílias. Pois é, mas é isso histórias... que eu, como consumidor, preciso ser impactado, né, André? Por isso que eu estava provocando uma Mabel aqui, entendeu? Isso, porque senão fica vazio. Eu falo para os clientes às vezes, cara, você tem tanta coisa da porta para dentro da cozinha que ninguém tem ideia. Larga a mão de ser besta. Coloca em cima da mesa um folheto, uma aba no teu cardápio, contando o que você faz aqui, cara. Do jeito que você trata o lixo é distinto. O tipo de óleo que você usa é distinto. Você faz tanta coisa boa para o cliente que o cara chega aqui e olha, filé, não sei das quantas, 100 pila, tá caro. Vai ser um péssimo vendedor. Sim. É um péssimo vendedor. Então essas histórias, André, que você escreveu, isso tem que ter trazido para o consumidor, que no final das contas, claro, se esse cara não comprar, o que adianta ter MG? Sim. Vira só um selo, uma embalagem, entendeu? É uma das melhores maneiras de aproximar o consumidor final do produtor. E sempre vai haver um chefe, um cozinheiro no meio desse caminho. Ou então um empório, como você falou, Sim. que também tem uma história. Oséias, quando eu conversava com as pessoas que eu tive que entrevistar, então vamos dar um exemplo lá que eu fui contar a história de um café. Aquela história do café do norte do Paraná para mim foi ícone, eu adorei contar aquilo. A figura que eu entrevistei, que era um produtor... O Armando, abração se o Armando estiver nos ouvindo aqui, mas ele conversava comigo e eu escutava os passarinhos em volta, porque ele estava ali na propriedade dele e ele, André, aqui não tem sinal direito, isso aí foi uma constante, né? Não tinha sinal direito, eu tinha que falar sempre usando o WhatsApp, né, para usar a internet, e eu parecia que eu estava dentro daquela atmosfera dele, né, de ter passarinhos em volta. Eu me transportava, eu estava numa cidade grande para variar, não estava nem em Curitiba, que eu estava me recuperando lá em Londrina, mas eu ouvia o barulho do campo. Teve um outro também que foi maravilhosa a história, que ele me deu uma entrevista de cima do trator dele. Então, enquanto ele estava trabalhando na lida, ele estava me dando a entrevista e contando o que estava acontecendo ali em volta dele, da temperatura como estava, e daí ele dizia, essa temperatura Então foi uma experiência. Eu vou dar um exemplo aqui, André. Olha, para quem está nos escutando e nos vendo, eu baixei material no site do Sebrae, tá? Você baixa um PDF, você faz um cadastrinho básico ali, o material é gratuito. Se você vai saber tudo sobre IG, é um documento de 134 páginas, que você não vê o tempo passar, é uma diversão essas 134 páginas. Eu vou ler um parágrafo bem simples e rapidinho aqui, que eu digo que é a história contada, que as pessoas elas têm que ter acesso a isso, entendeu, André? Porque senão desvaloriza essa história toda. Olha que legal aqui, o produto aleatoriamente eu peguei, já que você citou, é a goiaba. Que tu vai dizer, goiaba tudo igual. Olha só essa história. A goiaba de Carlópolis é produzida em sistema de poda escalonada por talhões, com a produção ocorrendo durante o ano todo, pois cada talhão tem um diferente ponto de maturação. Todos os produtores da região delimitada adotam a técnica de ensacar os frutos quando eles atingem de 2 a 3 centímetros de diâmetro. Essa prática elimina cerca de 70% do uso de agrotóxicos no controle dos insetos praga. Você imagina você ensacar um por um e você ainda fazer isso num momento específico. Não é em qualquer momento, é quando ele tem um determinado diâmetro. Eu fico impressionado em ler isso. É isso que as pessoas, eu com uma cabeça de vendedor, né, de marqueteiro, né, eu acho que isso tem um poder de comunicação estúpido. Porque se eu uso a goiaba de Carlópolis, um determinado insumo do meu prato, mas eu simplesmente coloco no meu prato lá, goiaba de Carlópolis, tá, e daí? A pessoa não vai saber. Quem não tem conexão com esse nosso mundo, grande coisa, né? Vira uma corrente, se você traz essa informação à tona. E foi bacana que você leu e você citou a fonte, se você puder, inclusive, repetir o caminho, onde é que o cara vai achar, porque aí nesse material de 100 e tantas páginas,
estão todos os 14 produtos. E os depositados. E os depositados. Ah, e mais os depositados. Os depositados estão aqui com vídeos do Rui explicando. Aqui parei aqui na farinha de mandioca, tem um clique e vê o vídeo aqui, entendeu? Ótimo. Tá perfeito o material. Lindo, porque daí entendeu? você vai ter a história de cada produto. E é isso, tá dentro do Origens, inclusive, Sim. né? Origens Paraná, é isso. Super simples, Sebrae, entra no site do Sebrae Paraná e já tem um link direto ali, Produtos Origem Paraná. Facinho, facinho. Olha lá, E vai conta lá, a história. corra. Então, indicação geográfica é isso. Mabel, a gente pode quantificar? Desculpa eu te atravessar, mas é que eu gostaria de fazer isso agora. Você está dizendo que são 14 IGs hoje no estado do Paraná. Eu gostaria, reconhecidas. Tem mais quantas em processo? 12 depositados. Depositadas e mais ainda. 18 sendo trabalhados. Aí o cara que está ouvindo fala, nossa, mas é IG que não acaba mais. Não é, né, Mabel? A carinha que a Mabel fez aqui, você ia cair do cavalo. Por que que ela fez essa cara? Porque hoje, no sul do Brasil, a gente tem quantos produtos que são IGs, de fato? 36 somando Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No sul do Brasil, então são 36. O sul do Brasil, eu vou dar uma contextualizada, tem mais ou menos a área geográfica do país chamado França, certo, Mabel? Certo. Então imagine o mapa da França e o mapa do sul do Brasil. Eles têm, territorialmente falando, um tamanho muito aproximado. Quantas indicações, para a gente agora colocar numa proporção, nós temos na França? Mais de 900. Mais de 900 na França, que é um tamanho territorial do sul do Brasil, que tem 36. Ou seja, a gente não tem nem 5% de IGs do que eles têm lá. Ou seja, o francês já percebeu isso lá atrás. Sim. E aí o francês traz o vinho, o champanhe. Bom, são 900. Não adianta eu querer começar A abobrinha, o queijo, o champanhe, né? As bebidas alcoólicas e não. É muita coisa. É muito. Aí então é que eu gostaria de entrar nesse... de que maneira a gente pode trabalhar melhor. E aí a Mabel está fazendo o trabalhinho dela de abelhinha. Polinizadora. Ela vem aos poucos trazendo essa percepção, e lá no Connection de volta eu tive a honra de participar da apresentação de um projeto inédito que é chamado IGs, é isso? Origens do Sul do Brasil. Origens do Sul do Brasil. Fala mais sobre esse projeto, Mabel, por favor. Então, somos, né, por enquanto temos 36 produtos reconhecidos, depositados lá no NPI. Então, vamos pensar assim, o Brasil tem 118 produtos. Nós aqui, nós somos o segundo, porque Minas Gerais tem 20 produtos depositados. Mas o tamanho de Minas também é o tamanho da França. Né? Então, o mesmo território Minas Gerais é o tamanho da França. E o tamanho da França é do tamanho do território do Brasil, do sul do Brasil. A Europa tem mais de 3.000 indicações geográficas. Então, quando o europeu, italiano, polonês, alemão, ele consome produtos de origem. Quem teve já o privilégio de ir a um desses países, vai ver que o europeu, primeiro, ele compra o produto da região dele. Se não tiver, ele pode até comprar o importado. Mas ele tem orgulho. E é isso que nós precisamos. O sul do Brasil precisa ter orgulho de estar no sul do Brasil, de ter a sua produção. Nós somos o segundo maior produtor de leite do Brasil. O primeiro é Minas Gerais. Então, nós somos o segundo maior e somos o que mais tem qualidade. Isso isso é comprovado. Então, em qualidade, nós temos a maior produção. Nós temos cafés excepcionais, vinhos excepcionais, erva mate. A produção da erva mate do Brasil está aqui no sul. Somos o Paraná o maior produtor e, imagine, da Santa Catarina e Rio Grande do Sul, somos o maior produtor. E quando fala em erva mate, você está falando em produto funcional, que faz bem para a saúde, que te deixa disposto. Então, quando a gente fala em indicação geográfica, a gente não fala só do produto, fala dos subprodutos, daquilo que pode vir. Hoje é feito bala de banana, se tem cosméticos. E aí vai.
Por isso que quando a gente fala em desenvolvimento regional, a gente está falando a partir de um produto. Como que nós podemos trabalhar isso melhor na região? Então, por isso a Europa é o que ela é. E as pessoas vão até aquela localidade conhecer. Quando a gente fala de bala de banana de Antonina, nós estamos falando de uma região onde pessoas do mundo vêm para Antonina. Por quê? Por causa da bala de banana. Já está assim. Eles têm lá o índice do quanto é visitado Antonina por causa da bala de banana. Barreado o nosso litoral. Né? Então, como que a gente pode explorar melhor? E se orgulhar é a questão. Então, não sei se respondi o que você me perguntou. Mas o projeto, então, esse do Sul é um trabalho em conjunto dos três estados, a partir de pessoas que estão dentro do Sebrae, pelo que entendi, não é isso? O Sebrae vai capitanear. Né? Mas o nosso cliente é a micro e pequena empresa, Claro. que está no sul do Brasil. Então, temos produtores no sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, que precisam se dar valor, precisam se orgulhar. E eu até brincando com os meus colegas, eu dizia, ou nós somos tão orgulhosos que nós não precisamos nada disso, ou nós somos muito bestas, eu posso falar? Pode. Bestas de não estar se aproveitando de ter tudo que nós temos. Olha que honra, quanta coisa legal, gostosa, maravilhosa. Nós não estamos mostrando isso para o mundo. Não é só o Brasil, é o mundo. Inclusive, entra numa aldeia global, como você acabou de falar. Sim. Na verdade, numa rede global, né? Porque já existe essa comunicação entre esses produtos justamente por seguirem esses preceitos. Inclusive, agora só uma curiosidade, quando você apresentou este projeto do Sul, nós estávamos numa propriedade incrível na região rural de Gramado, chamada... Oliva. Mas é Parque das Olivas? Parque das Olivas. Parque das Olivas, que é uma atração muito bacana que tem lá em Gramado e que, na verdade, é uma propriedade, é uma fazenda de oliveiras. E, para quem não sabe, o Brasil está entrando num circuito hoje composto principalmente pela Grécia, pela Espanha, aqui acho que é Peru e Argentina, se eu não me engano, que são grandes, pode ser que eu esteja errado, tá? Às vezes Portugal. Eu estava falando aqui na América do Sul. Oséias, toma nota do que eu estou falando aqui, que é lá no teu estado que tem esse Parque das Olivas, que está nos colocando realmente num mapa de grandes produtores de azeite de oliva. Grandes em qualidade, não em volume, né? Só para salientar. Em qualidade. Em qualidade. Isso. O volume baixo. 0,2, você viu o quanto Isso, tem razão. Não, é tremendo. Não, no Rio Grande do Sul está fazendo azeite bom. Muito. Abel, eu vou assumir um compromisso público agora aqui. Opa! Até conversei um pouquinho antes com ela, até porque a gente está no nosso horário eixo já. Spoiler, vai rolar spoiler. A gente está finalizando a construção da nossa nova sede, a gente vai abrir uma loja ao público, a Gold não tem loja ao público, uma loja grande, vai se chamar Casa da Gastronomia, um lugar totalmente voltado para atender quem gosta de cozinhar. A gente vai dar uma virada na história, a gente passa a atender o público final também. 21 anos da nossa história atendemos só restaurante mesmo, B2B. B2B é negócio para negócio, tá, André? Ele tem dificuldades nas traduções, então Entendi. Toda entrevista que a gente faz eu tenho que traduzir as coisas para ele porque ele tem dificuldade com isso. Negócio com ele, B é B? Business to business. E nessa loja, André, eu fiz uma encomenda específica ao Maurício Bendixen, que é o gestor da loja, para que a gente tivesse um espaço dedicado aos produtos de origem. Uhul! E aí a gente vai fazer só um ajuste nisso, Abel, para a gente fazer as origens do Sul, e não só fazer do Paraná. Por que não? Estava reservado só para o Paraná, mas vamos entrar nesse movimento. Pode Já contar pensou? com a Gold que a gente vai ter um espaço, não vai ser um espaço sazonal, vai ser um espaço perene, que a gente abriu um espaço na loja e aqui são produtos de origem. À medida que eles forem avançando, a gente vai avançando essa área, mas a gente vai ter na nossa loja disponível, né? Então, amantes da gastronomia, seja um profissional ou seja um amador, na loja da Gold vai ter disponível todos os produtos que a gente tem como engenho. Quem que ganha com isso? Parabéns, todos. Eu.
Você, o consumidor, É isso aí, os empresários, vão acessar os a produtos gastronomia, porque às vezes é difícil. Vocês já ouviram falar de urucum, de Sim. Paranacite? Não, eu não Sim. sabia. Eu descobri agora aqui. Não Querência do Norte tem, sabe o quê? Urucum seria quase... Ginseng. Isso, o urucum, para quem agora ficou curioso, seria quase um açafrão, de certa forma, é uma tinta, assim, o urucum em si é uma planta, É uma planta não é uma raiz, que né? colore, que dá Isso, cor, exato. mas também Que, tem inclusive o índio os... se pinta muito com urucum, aquele vermelho lindo, né? Urucum se faz batom, se faz cosmético, se faz esmalte, A que dá indústria cor. do cosmético Mas ela fala. também vem para a gastronomia. Agora, tivemos um vídeo aí feito recentemente usando urucum na gastronomia. E aí, o que eu quero que vocês saibam? O Paraná tem coisas que a gente nem imagina. Ginseng de Querência do Norte é vendido esse produto para China, Japão e França. É exportado. E nós não estamos conhecendo esse produto que fica... O que é Querência do Norte? É uma ilha na região noroeste também do Paraná. Então, assim, o Paraná, o sul do Brasil, tem coisas... Ostras, Cabaraquara, aqui no nosso Incríveis. litoral, como uma das Ostras melhores incríveis. ostras do mundo. Foi Que legal. eleita. Então, assim, vejam que a IG traz os produtos diferenciados. Produtos que as pessoas devem desejar, querer, sonhar e ter, porque ela pode ter acesso a eles. E são produtos realmente com o seu diferencial e feito por pessoas, por jovens hoje que estão ficando na sua produção, estão fazendo o que seus avós faziam, com orgulho, Que legal. sem vergonha, né? Porque antes os pais diziam, estude, claro, todos eles estudam também, mas vão embora, vão trabalhar nos bancos, vão fazer coisas diferentes nas áreas urbanas. E não, a indicação geográfica traz orgulho, as pessoas têm... Você viu lá o casal de Capanema, o quanto eles falam a respeito do seu produto com orgulho, seus filhos já super estão jovens. jovens. Isso é que é bacana também, a gente vai vendo as gerações se intercalando. Mabel, eu quero te agradecer muito. O Oséias já começou a dar um caminho aqui muito bacana. Obrigada. Agora eu gostaria de abrir para você convidar as pessoas a se informarem melhor sobre as indicações geográficas. O que elas podem buscar, aonde, sites, Sebrae, quem procurar, independente de, eu quero transformar um produto da minha região. Não, eu quero conhecer um pouco mais sobre o assunto. Onde é que eu começo? Mesmo. Bem, no nosso site do Sebrae, www.sebrae.com.br/Origens Paraná. Nós temos o Instagram, Origens Paraná, também que você pode conhecer nossos produtos. Nós temos André Bezerra, que fala super bem sobre indicação geográfica. Lá no Instagram dele, Isso. André Bezerra. Então, e cada produto é importante conhecer. Entrar lá no Google. Você entra no Google e diz bala de banana de Antonina, tá lá. Então, quais são as... Rui Morchel fala muito bem. Ele é o nosso garoto propaganda. Vídeos, Isso mesmo. E aí... O Sebrae me pede texto e pede vídeo pro Rui Morchel. Não é verdade. Você teria uma explicação para isso, Oséias? É que você é um cara lindo, bom de prosa, mas fraco de semblante. Mentira! É o resumo que eu faço de ti. Obrigado, Oséias. É triste que você não me acha um gato. É o cara, é o autêntico, né? Bom de prosa e fraco de semblante. Essa eu deixei ficando pra você, né? Maravilhoso que ele é, escreve super bem. Agradeço a Deus por vocês, pela sua oportunidade, né? Isso nos comove. Sabia que uma alegria eu te fico ter aqui. comovida, porque isso vai ficar para as gerações. Nós vamos embora daqui a um tempo, né? Mas isso vai ficar para as próximas gerações. Os adolescentes, os jovens precisam conhecer mais, trazer as suas riquezas, se orgulhar do seu povo, da sua cidade. Eu falo muito isso, eu queria que as escolas estaduais, municipais, estudassem seus produtos locais,
Que legal. Não precisa estudar produtos de fora, eles podem estudar os seus produtos. Marialva com uva, eu posso citar várias cidades. Sim. Nós temos 399 municípios no nosso estado do Paraná e cada um tem a sua história, sua colonização. Tem alemães, holandeses, né? E aí vai. Eu queria muito que nós tivéssemos mais orgulho daquilo que nós temos e somos, porque nós temos coisas maravilhosas, sem igual. Sensacional. Né? Então aproveitem isso. Nem entramos na pauta de turismo, do que verdade. as indicações geográficas fazem pelo turismo, isso vai ficar para uma próxima, mas eu aproveito então para quem tem que agradecer você somos nós. Obrigado, Mabel. Por esse trabalho Espetáculo. imenso que você tem feito e que vai melhorar a vida e vem melhorando a vida das gerações dos filhos, netos e bisnetos do Oséias. Olha aí. E Mabel, aproveito para mandar, além de um beijo para você, já que a gente fala de turismo, não tem como não falar da Paty Albanês, que também faz um bruto trabalho paralelo ao ter vocês duas lindas, ombro a ombro ali, e que esse trabalho seja muito perene e, mais uma vez, muito obrigado por melhorar tanto a nossa vida aí. Obrigada aí. Até. Parabéns. Gente, tchau pra vocês. Beijo. Até a próxima. Vamos Beijo. consumir Conte- origens. É isso aí. Conte conosco, conte.